Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja em nossos corações. Que possamos aproveitar este minuto maravilhoso divino, esse ensejo em que estamos aqui todos reunidos, para estarmos desdobrando as nossas vibrações, para alcançarmos realizações para nós e para todos aqueles que nós amamos. E ainda mais, para aqueles que nós não amamos, que nós dizemos como chamamos eles de inimigos, pois se dermos energias para aqueles que dizem-se nossos inimigos, estaremos dando energias para aqueles que são os nossos amigos. Jesus mesmo diz: amai aos vossos inimigos, pois se assim o fizermos, teremos melhores condições de amparar os nossos irmãos necessitados. Pois como estarei ajudando a um obsessor sair de perto de mim, se não aprendi ainda a amar os meus inimigos? Por isso que estamos tão presos ainda aos obsessores, aos irmãos que vivem na mesma sintonia que nós, porque não aprendemos a amar verdadeiramente. Então reencarnamos em família, e esta família que vem muitas vezes, irmãos, parentes, ocupando os nossos inimigos do passado, para esquecermos do que eles fizeram, para aprendermos a amá-los. É assim que se faz a vida: ou amamos ou amamos. Se não aprendermos, Deus nos ensinará como fazermos através da lei natural da vida. Gente, hoje aqui estamos e vamos receber a palestra do nosso irmão Rinaldo. Seu irmão, nosso irmão Rinaldo, vem aqui fazer as palestras. Ele sempre faz palestra de quarta-feira. Quem quiser ver mais palestras de quarta, vem na quarta, que o seu Rinaldo está sempre fazendo palestra. Mas aí ele falou assim: eu quero fazer uma de sábado. Aí ele foi lá e pediu para a Sandra: Sandra, vamos dar uma oportunidade para o seu Rinaldo. E aí deu a oportunidade ao seu Rinaldo, que nos traz sempre palestras muito bonitas. E hoje ele vai falar sobre Joana de Ângeles, tá bom? Então, gente, nossa fala de hoje será sobre o espírito de muita luz, grandiosíssimo, né? Nós vamos falar hoje sobre a nossa querida irmã Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, né, é um espírito que foi fiel a Deus em todas as suas encarnações. Ela também foi protetora, mentora espiritual de nosso querido irmão Divaldo Franco. Então, Joana de Ângeles, em suas passagens pela Terra, trabalhou muito a favor da humanidade, ajudou muito as pessoas, né? E continua trabalhando até hoje no plano espiritual, fazendo o mesmo trabalho, né? Sempre com muito amor e com muito carinho. Então, ela, como Joana de Cusa, na época de Jesus, ela cuidou do marido doente, ela cuidou dos leprosos e ela morreu no círculo romano juntamente com seu filho. Como Joana Inês, ela saiu do isolamento no convento onde se encontrava para ajudar as irmãs e a população que foram vítimas de uma peste lá na cidade, né? A peste doença se alastrou na cidade. O pessoal pegou a população, as irmãs do convento, e Joana se pôs a trabalhar, a ajudar as irmãs de noite e tal, socorrendo, e acabou com isso desencarnando também, vítima da mesma doença. Como Joana Angélica, ela morreu logo na entrada do convento para salvar as irmãs de um ataque das tropas portuguesas. Olha o que essa irmã fez: ela lutou bravamente contra os invasores, contra os soldados portugueses até morrer, até o fim, dando tempo a isso para que as irmãs fugissem, se escondessem e se safassem, né? Naquela época, não sei como é hoje, os conventos tinham aquelas esconderijos pelos fundos, né, subterrâneos e tal. Ela instruiu as irmãs para que lá fosse, as irmãs escaparam, mas ela também acabou perdendo a vida, foi assassinada. Eles mataram ela, né, com espada, tal, baioneta, né? Acabou matando a nossa irmã, mas o ponto importante aí é que ela salvou muitas vidas, né? Como dissemos, Joana de Ângeles, né, foi sempre
defensora, lutadora da humanidade, né? Sempre com muito amor, sendo sempre fiel a Deus. Outro fato importante que a gente vai ver, esse trabalho que fizemos e vou apresentar agora, é que Joana nunca confirmou ter sido Clara de Assis. Então, assim como o mentor dela, aliás, o seu pupilo, né, o Divaldo Franco, nós também ficamos na mesma dúvida. Não sabemos ao certo se Joana de Ângeles foi também Clara de Assis. Mas, como disse o próprio Divaldo, isso pouco importa, tanto faz. O que vale, o que importa realmente é o trabalho que elas fizeram, né? Tanto Joana como Clara. A gente fez um trabalhinho com base nos livros, alguns livros da própria Joana e também livros da nossa doutrina, né? A gente vai passar esse trabalho, vamos ver se vai ficar guardado de todos. Temos a figura da nossa irmãzinha, né? A gente começa aí com a introdução, a gente já disse em cima, foi protetora, mentora espiritual do Divaldo, né? A gente vai para a introdução. Em um primeiro momento, são motivados pela curiosidade inútil, derivada de nossa imperfeição, a desvendar quem é Joana de Ângeles, tal qual Divaldo, em saber quem era seu mentor nesta existência. Entretanto, se esta palestra fosse preparada levando em consideração apenas isso, estaria em desacordo com a doutrina espírita. Isso porque faz as diversas reencarnações, o que verdadeiramente interessa ao espírito são as virtudes e as qualidades adquiridas, e não os títulos ou as situações transitórias de aprendizado. Mas do que exaltar o papel da mentora espiritual do querido médico ou de outras de suas existências passadas, é preciso voltar o olhar ao sacrifício de si mesma e à fidelidade a Deus de Joana para não se inserir no erro da idolatria. Paulo assevera: não vos façais, pois, idolatras. Ao que Emmanuel, complementando em pão nosso, ao comentar tal versículo, diz: é indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Joana não precisa da nossa adoração para continuar a obrar. Todavia, podemos admirá-la com o devido equilíbrio e, sobretudo, aprender com sua história. A gente sabe que nem o espírito de luz gosta de ser idolatrado, não precisa, né? Mas nós, como seres humanos encarnados, temos esse costume, essa mania de exaltar, mas pouco importa para Jesus e os demais irmãozinhos de luz, né? Importante é o trabalho que a gente realiza. Você está aqui na casa, trabalhando, né? Aprendendo, ajudando, tal, né? E evoluindo espiritualmente. Podemos lembrar que quem toca nosso coração com palavras e ensinamentos também reencarnou várias vezes, também sofreu, mas principalmente trabalhou em si mesmo e a favor do bem geral. E que, como Joana ainda hoje, continua a trabalhar na seara do Mestre. Continua, desde os tempos de Joana de Cunha, tal, até hoje ela está firme no seu trabalho. Longe de esmiuçar cada detalhe histórico, até porque seria uma missão impossível, analisaremos sua conduta cristã e espírita nas reencarnações que nos foi permitido ter conhecimento. Essas reencarnações que a gente está falando segundo os livros instrutivos que a gente pode transmitir e passar, né? Então, o objetivo desta palestra é buscar o exemplo da querida irmã para efetuarmos em nós mesmos a reforma íntima necessária para a nossa evolução. Assim, primeiramente, vamos falar de Joana de Cusco, depois Clara, Joana Inês de la Cruz e Joana Angélica. Por fim, explanaremos sobre a mentora Joana de Ângeles e teceremos nossos comentários finais, né? Vamos então ver Joana de Cusco.
primeiro lugar, preciso ressaltar que as referências sobre esta encarnação são mediúnicas. Não existe relato histórico dela. Eu me encontrei, não sei, pode ser até que existe, mas pelo meu análise, então, não foi encontrado isso. Joana era casada com Cusa. Cusa era um intendente, né? Um alto funcionário de Herodes. Agradava romanos e judeus. Era esperto, né? Jogava, como a gente diz hoje, a gente, Joana não gosta de falar da gente, a gente vai ver, mas ele jogava nos dois times. Agradava os judeus, né? E agradava também os romanos, né? E ele era funcionário de boa elevação, ganhava muito dinheiro, tinha vida boa, né? Confortável. Ele, Joana, ajudava muito os pobres, né? Sempre, a gente vai ver. Segundo o relato de Divaldo Franco, o casamento de Joana era uma expiação, é um resgate, né? Em função de débitos do passado. Ela possuía com ele, na época, um vínculo de parentela onde predominavam laços consanguíneos e não espirituais. Agora a gente vai ver como diz Humberto de Campos em Boa Nova. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lar, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, tendente de Antipas. Ela procurou por Jesus por conta do marido. O marido não aceitava o evangelho, né? Repudiava, né? Esses caras do leão e tal, né? Queria saber. Mas Jesus a recebe com carinho e instrui no sentido dela ser fiel a Deus, para cumprir a vontade do companheiro, tratar ele como filho, tratar bem e tal, é o que ela faz, né? Assim, conforme narra Humberto de Campos, desde esse dia memorável na sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Ela permaneceu junto ao marido, mesmo quando começaram perseguições políticas a ele, até que moléstas no corpo fizeram desencarnar. Ele era bem definido, tal, na época, né? Mas começou, como existe criticagem, chegou de roubar ninguém, não mais muito, aí acabaram se voltando contra eles, me parece, os romanos, né? E perseguindo eles, né? E mesmo assim, ela passando por situação difícil, que perderam tudo, perderam as propriedades que tinham e tal, mas ela continuou o trabalho, ajudava o pessoal e tal, né? Praticou o Evangelho ao ajudar outras mães, mesmo depois de perder todo o conforto material que possuía. No ano de 68, em uma das perseguições, ela é presa junto com o filho, que levava ao circo romano para ser queimada viva. Ela e o filho, né? São presos e são queimados vivos. O filho, o menino, né? Pede para que ela, pede misericórdia, pede de credência, né? Desculpa. Então o filho, ao lembrar a trajetória do Mestre Jesus, pede para que o filho se calme e aprenda com Jesus a sofrer, pois é preciso ser fiel a Deus. Divaldo nos revela que Joana ajudou o marido até as épocas de Francisco, quando termina seu resgate junto ao mesmo. Ela também nos relata que o filho morto acionado no círculo romano foi Nilson. Nilson é amigo de Divaldo nesta encarnação e é um dos fundadores da Casa do Caminho, lá em Salvador, na Bahia. Eu não sei se esse Nilson vive hoje, né? Divaldo já se encarnou, ele devia ter a mesma idade que o Divaldo. E ele foi o filho dela, da Joana, né? Aquele que morreu queimado na época de Jesus. Vocês vejam, né? Quanto tempo se passaram. Hoje a gente está em 2025. Agora que ele foi, a gente vai ver mais adiante, né? Ele também nos relata que o filho morto a seu lado no círculo romano foi Nilson, amigo de Divaldo. Isso a gente já falou, né? Essas informações reveladas pelo médium são importantes para refletirmos.
Joana segue o mestre ao amado apóstolo, amando e dedicando-se ao espírito daquele que foi seu marido. Joana ensina sobre Jesus ao filho que somente agora, né, nessa última reencarnação, com a ajuda dela e do Divaldo, estudando e servindo, ele vem a compreender o que foi Jesus. E ele disse, nas palavras de Cristo, passei a compreender melhor a tarefa de Jesus, sua vida, seus ensinamentos e exemplos maravilhosos que ele deixou a todos nós. Só agora que ele vem a compreender, né? Então, gente, imagine que nós estamos em 2022, para o mundo começar a melhorar, tal pessoa tem Deus no coração, acho que vai demorar mais esse tanto, né? Quero dizer, agora 5 mil, 6 mil que vai, né? Ao meu ver, né? Porque abriu sua porta agora, né? 68 aconteceu com ele. E ele se recupera agora, nessa que ele vai entender. Bom, isso nos mostra que todos nós somos convidados a dar nosso testemunho de fidelidade a Deus. Aí disse, Deus nunca nos desampara, posto que ninguém faz nada sozinho, além dos auxílios, né? A gente vai ver agora Clara de Assis, segundo Divaldo. Clara de Assis, né? Segundo Divaldo, em entrevista publicada na rede social da Casa do Caminho, Joana nunca confirmou a ele ter sido a reencarnação de Clara. Fato interessante também que Divaldo nunca perguntou para ela, né? Talvez por medo, por receio, respeito, né? E nunca quis saber nada dela, né? Entretanto, ele comenta ter tido essa impressão em sua passagem pela cidade de Assis, na Itália. Isso porque, ao visitar o local onde está o corpo de Clara, Joana aparece e ele repara na semelhança entre eles. Então, ao ver de Divaldo, ele acha que Joana foi Clara porque existe uma certa semelhança, mas ele também não tem certeza, né? Bom, além disso, aos muitos anos de convivência, ela lhe fez diversos relatos da época em que Francisco esteve na Terra. Mas quem foi Clara? Clara nasceu em Assis, na Itália, família nobre e rica. Desde pequena, antes mesmo de ouvir falar sobre Francisco, ela se destacava pela caridade e respeito com os mais necessitados. Ao ouvir sobre Francisco, desconhecendo em jovem, abandonava todos os seus bens e passava-se a dedicar aos pobres. Isso porque em seu coração também havia esse desejo. Quer dizer, claro, ela achava interessante Francisco, um rapazinho jovem, rico, dedicar-se aos pobres, se abster da vida boa, milionária que tinha, para dedicar-se aos pobres, né? E, da mesma forma, ela também tinha esse desejo. Ela sentia isso no coração, né? Ao ouvir sobre Francisco, quis conhecê-lo e entender como alguém jovem abandonava todos os seus bens e passava a dedicar-se somente aos pobres. Seu coração ela tinha esse desejo. Embora fosse mais nova, Francisco percebeu a grande vocação que existia nela, mas nunca forçou a nada. Apenas a exortou para que seguisse os passos de Jesus como pudesse e entendesse. Clara foge de casa e vai em conta dos frades da igreja de Santa Maria da Porciúncula. Lá, ela faz votos de pobreza, castidade e obediência, tendo seus cabelos cortados por Francisco. Quando seus parentes tomam conhecimento, tentam dissuadi-lo, mas é inútil. Assim, confiando fielmente na inspiração divina, segue as ordens de Francisco, as orientações de Francisco, né? Pai, mãe, os parentes foram atrás dela, deixa disso, você está com uma vida toda, essa riqueza, tal, vai, ela não quis saber, não, e ficou lá com Francisco e tal, né? Fato interessante, certa vez, ela defendeu o convento em que vivia, os sarracenos apenas olhando, o pessoal invadiram lá o orfanato e ela se pôs a orar, pedir a Deus e continuou afastado, né? Em outra ocasião,
Ela defendeu a cidade que vivia contra a Itália da Pérsia, que eram os opositores e tal, né? E Clara pede as outras irmãs que se cubram com cinzas em plano de misericórdia. Também deu certo, de vezes ele conseguiu. Como disse Nivaldo, se Joana foi clara, certamente não nos causaria espanto. E se não for, também não muda nada o nosso entendimento a respeito dela. Tanto faz, né? Como a gente já disse, que vale é o trabalho, é o que elas fizeram. A gente vai ver agora Joana Inês de la Cruz, cujo nome de batismo, nome verdadeiro é Joana Ramírez de Frasbati. Nasceu em 12 de novembro de 1651 em San Miguel de Panta, México. Seu pai, militar espanhol, arrendatário de 2 fazendas que pertenciam à Igreja Católica, tinha 4 irmãos e uma irmã. Aos 3 anos de idade, ela pediu que a professora de uma das irmãs lhe ensinasse as mesmas lições, dizendo que a mãe devia solicitar, mas não tinha. Aos 7 anos, ela sabia ler e escrever. Desejava entrar em uma universidade. O pai disse que só se fosse vestida de homem. Então, ela pede à mãe que assim a vestisse e a mandasse para lá. Estudou sozinha, sem professores, apenas com livros. Força de vontade dela, né, jovenzinha, foi dama de companhia da vice rainha, destacando-se pela beleza, discrição e pelo saber que impressionava a todos. Mas a sede de saber era mais forte que a ilusão da corte. Aos 19 anos, ela entrou para o convento de São José das Carmelitas Descalças, ficando por lá alguns meses. Entretanto, se deparou com uma ordem muito severa, que a fez regressar ao mundo, mas sem desistir da ideia de ser feito. Ressaltamos que a escolha pelo convento não se dava apenas como chamada divina, mas era como escolher uma profissão na época. E uma de suas cartas era escrita: Vista religiosa, porque, embora soubesse que essa condição tinha muitas coisas, fala das assessorias, não das formais, repugnantes ao meu temperamento. Contudo, para a total negação que possuía ao matrimônio, era o menos desproporcionado e o mais decente, que podia escolher em matéria da segurança que desejava para a minha salvação. Por isso, cederam a todas as pequenas impertinências do meu caráter, querer viver sozinha, não querer ter ocupação obrigatória que atrapalhasse a liberdade do meu estudo, nem o rumor da comunidade que impedisse o sossegado silêncio de meus livros. Então, ela preferiu viver solteira, no anonimato, sozinha, a fim de poder estudar mais, servir melhor a Deus, né? Logicamente, se tivesse um companheiro, teria que ser dividir as opiniões, os afazeres e tal, né? E certamente ia ser atrapalhada, né? Seguindo orientação de seu professor, foi para a ordem de São Jerônimo da Conceição, onde teve menos obrigações religiosas e mais tempo para dedicar-se aos estudos. Tomou o nome de Joana Inês de la Cruz, admirada por todos. Seus escritos eram populares entre religiosos, estudantes e mestres das universidades locais. Ficou conhecida como a bruxa da biblioteca. O México a referencia como uma mulher revolucionária até os dias de hoje. Isso explica o estilo das suas psicografias, o qual é muitas vezes criticado pelo vocabulário difícil e pouco acessível a quem não tem o hábito da leitura. Tanto que Nivaldo me dá o motivo de assim escrever, e ela responde: porque o Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina de cultura, e nós não devemos adotar a gíria ou uma linguagem vulgar para facilitar o nível de conversação. Vamos utilizar uma linguagem que eleve o grau de entendimento da criatura. Então, gente, a gente vê aí que assiste total o programa da nossa irmã, né? Certíssima ela. Nada de gíria ou linguagem vulgar no Espiritismo, nem conversa fiada. O Espiritismo é sério, né? Uma
brincadeirinha assim, quando em quando, saudável e tal, é bom. Após o trabalho, após deixar o ambiente, o local de trabalho, nada impede, é até gostoso, né? Mas você não pode falar, gente, não, é totalmente contra, né? Está certíssimo, é isso mesmo. Em 1695 foi uma epidemia de peste na região. Joana saiu do isolamento, tragou os livros, seus pertences particulares, leva em seguida, mas ela trabalha, socorre, dia e noite o pessoal, nas irmãs do convento, e abatida, fica doente, desencarna, aos 44 anos de idade, em 17 de abril do mesmo ano de 1695. A gente vai ver agora Joana Angélica de Jesus. Segundo Divaldo, Joana volta a reencarnar para aprimorar ainda mais as dotes de seu sensível coração. Assim, no ano de 1762, renasce aqui no Brasil, na Bahia, cidade de Salvador, com o nome de Joana Angélica de Jesus, filha de uma rica família. Aos 21 anos de idade, ela ingressa no convento da Lapa como freira da Ordem da Clarissa, mesma ordem que ajudou a criar, sem entendermos que foi clara. Recebe o nome de Sogra Joana Angélica de Jesus. Ela possuía a tarefa de dignificação da mulher equivocada. Muitas internadas, devido aos deslizes morais, elas atendiam com bondade, compaixão e ternura, tratando-as como filhas, né? Porque as mulheres da vida naquela época, né, nossa, eram eliminadas, apanhadas, tal, elas acolhiam, as tratavam com muito amor, carinho, como verdadeiras filhas, né? Sua presença afastava as entidades das trevas, sem que elas soubessem. As mulheres se acalmavam, quando o joelho metia as mãos com olhares choravam. A gente vê que a presença dela, né, qualquer localidade que ela ia na época, os irmãos trevosos, né, que se encontravam no local, fugiam, desapareciam. Tanto era a espiritualidade luminosa dela, né, que ela aparecia no local, então o pessoal já esvaziava todo lugar que ela ia. E para socorrer as irmãs, as freiras, as mulheres, né, bastava colocar a mão, as pessoas já se curavam, já melhoravam, né? Então, era a espiritualidade da nossa irmã. Desenvolveu um grande trabalho de delegação, ou seja, de renúncia, sacrifício aos próprios interesses. Em 1822, houve uma invasão das tropas portuguesas em Salvador. Joana, na época, era abadesa do convento da Lapa. Antes, ela havia sido escrivã da ordem, né? O general Madeiro ordenou matar as casas particulares e até mesmo nos conventos das freiras da Lapa, sob o pretexto de haver patriotas escondidos. E sabia, claro, que não havia só para atacar nenhum dos locais das freiras, né? Em 19 de fevereiro de 1822, os soldados portugueses derrubaram a porta do convento a golpes de machados, né? E na entrada da Joana enfrentou os invasores e teve seu peito trespassado de baionetas e desencarnou logo depois, aos 60 anos de idade. Ela assim agiu para proteger as mulheres da violência dos soldados, renunciando a si mesma em favor de todos. Quer dizer, né, ela lutou para dar tempo das irmãs fugirem. Ela encarou lá o pessoal que ela, o exército todo, né, os soldados, ela segurando até ser morta, né? Mas com isso, as irmãs ganharam tempo e fugiram, se esconderam lá pelos fundos, aqueles escondidos, escaparam. Salvou milhares de vidas, né? Embora tenha perdido aí sua vida, né, ela salvou. Em nosso país, ela é considerada a mártir da independência do Brasil, sua primeira heroína. Entretanto, esse sacrifício teve um significado muito profundo no mundo espiritual, pelo fato de ela ter salvado vidas. Essa fidelidade a Deus por salvar vidas, né? Ela ganhou pontos, né, no mundo espiritual. A gente vai ver agora Joana de Ângeles.
Edivaldo Espírito. Ao desencarnar, em 1822, chegando ao mundo espiritual, foi convidado a integrar a família dos espíritos que trariam à Terra o Consolador prometido por Jesus. Isso em face da sua história passada, da sua dedicação, qual ocorreu com mais um milhar de espíritos. Não temos ideia precisa da grandeza dessa organização presidida por Jesus. Ela integrou também a Legião de Espíritos da Codificação de Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos duas mensagens suas, nas quais se identifica como espíritos amigos. São, capítulo 7, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, a paciência. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, dá-se àqueles que têm. Números 1862. A gente já disse que está falando, Joana foi mentor espiritual do saudoso velho, né? Do nosso querido irmão Paulo Franco. Continua sendo, né? Embora ele desencarnar, era ainda também, né? Continuando, né? Joana publicou seu primeiro livro, Descer de Amor, em 1964. Sua produção literária tem ao todo cerca de 60 obras, todas de Edivaldo Franco. Dentre a sua obra, destaca-se a série psicológica que, durante muito tempo, foi duramente criticada. Muitos diziam, como uma freira desencarnada poderia abordar temas de psicologia sob a luz do espiritismo? Sobre o assunto, ela nos esclarece que todo o conhecimento psicológico vem do plano espiritual da Terra, assim como nas demais áreas do saber. A gente sabe, nós como espírito, que tudo vem do plano espiritual, tudo emana de lá, né? Não só isso, o saber que Joana disse, mas as coisas, os objetos, tal. Por exemplo, né, o carro, o veículo. Antes de ser, a gente falou, tanto carro, como veículo, mas tudo é feito lá, idealizado lá, depois vem ser passado para cá, no plano físico, né? Mas tudo é criado lá, tudo, né? É uma coisa, como diz a televisão, surgiu no mundo nos anos 50, mas nos anos 20 e 30 já tinha no plano espiritual. Tudo lá primeiro e depois cá. Isso é ponto pacífico, né? A gente sabe disso. Na função do mentor espiritual, Edivaldo conta que ela nunca o repreendeu, tendo sempre sido doce para ele, né? Porém, ela é enérgica, né? Durona e tal, né? Em muitas situações, contava histórias para que ele tirasse suas próprias conclusões. Mais de 50 grupos espíritas levam seu nome. Edivaldo também nos relatou que ela reencarnará novamente. Eu estava comentando agora há pouco, Dona Graça, sim, e é verdade. Acho que em breve nós vamos ter espiritualmente surpresa. Acredito que daqui até os anos 30, hein, Joana vai estar de volta. Né? Segundo Edivaldo, né? Na verdade, ela faz parte do grupo de espíritos que estão reencarnando para auxiliar nesse momento de transição, assim como para seguir se aperfeiçoando e oferecendo seus melhores esforços. Torcer para isso, né? Então, gente, vamos agora aí para os comentários finais, né? Ao conhecermos uma parte da trajetória de Joana, logo fica evidente sua fidelidade a Deus e serviço incessante, características presentes e marcantes em seus atos, em todas as existências que tivemos conhecimento. É relevante destacar tal fato, posto que o primeiro mandamento de Jesus foi da fidelidade a Deus. Conforme o ensinamento contido no livro do Cristianismo, é entendido não como uma norma, mas como uma qualidade de cultivar no coração. Devemos, pois, amar a Deus de todo o nosso coração, porque é preciso ser fiel a Ele, como Ele é para nós, né? E como Joana foi e é para Ele, né? Em outras palavras, Deus nunca nos desampara por conta de sua infinita bondade, sabedoria e amor. Como um Pai amoroso, afetuoso, bom, nunca devemos nós ser infiéis
de duvidar de seus propósitos para conosco como filhos. Pelo contrário, devemos aceitar e cumprir de bom grado sua vontade, servindo com amor sempre, ainda que isso signifique sacrifício de nossos próprios interesses. Difícil, né? Não é fácil. Mas foi o que Joana fez enquanto Joana de Cusa, cuidando do marido, cuidando de leprosos, e ao morrer no circo romano, como Joana Inês, ao sair do isolamento e auxiliar doentes, como Joana Angélica, ao morrer na entrada da Gáusia. Joana exemplificou o que Emmanuel nos ensina. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia da força utilizada no mecanismo fisiológico. Encerramos esta palestra com o que Joana nos ensina em sua mensagem, fiel até o fim. Será que seremos? Vamos tentar, né? É difícil, né? Mas temos que ser, né? Queria ser. Aprender. Vamos ver. Quem sabe, né? Seja fiel, persevera sem cansaço. Nada te desvie do trabalho santificante. Mesmo que em alguns momentos te sintas desfalecer, ergue-te e continua cantando e sorrindo a sinfonia da verdade. Que Joana possa nos inspirar a seguir os passos do Mestre Jesus, hoje e sempre. Te agradece a todos, muito obrigado. Instituição José de Mopol, somos gratos à oportunidade que nos deu de falar sobre essa nossa querida irmã. Quem se interessar quiser ver, né? Os livros a gente usou a Veneranda Joana Diógenes, sobre vidas de Joana Diógenes, fiel até o fim, Joana Jesus, Pão Nosso, Vida de Luz, Boa Nova. E tem muitos mais outros livros, né? A gente usou tão só esse para fazer esse trabalho. Então, a gente viu que nosso irmão, Joana Diógenes, né? Foi um espírito luminoso. A gente conta essa história desde Joana de Cusa para cá. Eu não consegui encontrar o passado dela antes de acho que a Dona Graça disse que tem, né? Mas eu não consegui achar nada que pudesse assim, saber o histórico dele das encarnações passadas antes de Jesus, né? Antes de Joana. Mas o importante é que ela foi fiel desde Joana de Cusa até agora, em todas as encarnações, que ela prometeu no plano espiritual, ela cumpriu no plano terreno. Coisas que quase nem todos fazem, né? Porque é muito difícil. A gente sabe que tem espíritos de luz iluminados que vem, está lá do outro lado, não, porque agora vai vir, então chega no plano terreno. Difícil, né? Difícil porque tem as vidas luxuosas, a riqueza e tal, e depende, a pessoa às vezes perca, né, a oportunidade de se elevar. Mas está aí o ensinamento, o exemplo da nossa querida irmã Joana. Então é isso que a gente tinha que apresentar para vocês. Agradeço de todo o coração, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos aí um dia sermos como Joana, né? Fiéis a Deus sempre. Obrigado.